Desfrute disso, que essa reconstrução de Deus, que começa em você, na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções, possam se espalhar por todas as pessoas. Sabe, é aquela palavra de Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Tudo está ligado à fé. Essa é a grande moeda que nós podemos oferecer a Deus, crer nele. Por isso o Senhor Jesus, quando foi perguntado pelos homens, o que nós devemos fazer para cumprir as obras de Deus? E Jesus disse assim: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. E Jesus vai mover em seu favor, vai mover a vida de Deus na sua vida, derramando graça e derramando glória para o nome do Senhor Jesus. Então repete comigo: somos casa de restauração. Então nós somos restaurados ou reconstruídos para sermos canais para essa geração. Diz amém? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 16 a 19, portanto diz assim: depois disso voltarei e reconstruirei. Diga, reconstruirei. Deus está num tempo aqui nessa igreja, não sei em outras, mas nas nossas igrejas nós estamos vivendo um tempo de reconstrução de conceitos, reconstrução de ideias, reconstrução de fundamentos mal baseados. Por quê? Porque quem crê errado, vive errado. E nós estamos reconstruindo esses conceitos. Nós não seremos, depois desse tempo de reconstrução, homens e mulheres que vivem à mercê das suas emoções, que vivem à mercê dos seus sentimentos, que vivem à mercê dos ventos que vêm e que vão e que nos impulsionam como ondas para um lado e para o outro. Por quê? Porque a nossa fé vai estar firmada no poder e no nome do Senhor Jesus e na sua palavra. Jesus disse assim: se verdadeiramente, se vocês crerem em mim de verdade, como diz as Escrituras, sabe, verdadeiramente serão meus discípulos. Então tudo está ligado em crer na palavra de Jesus, como diz a Escritura, nós verdadeiramente seremos como Ele é. Diz: eu creio. Então esse é o tempo de reconstrução. A tenda caída de Davi será reconstruída. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Esse é o tempo de maior glória de Deus no Antigo Testamento, quando ele teve a oportunidade de, na tenda de Davi, viver no meio do povo. E ele diz: eu anseio por um momento em que isso vai ser potencializado. Lá em Israel, nesses dias, se você acompanha as notícias de Israel, não pela imprensa comum, você vai ver que muitos judeus, nós estamos na festa dos tabernáculos, eles estão saindo, indo para o deserto, para o Negev, por exemplo, perto de Engedi, e ali estão armando barracas, porque é uma semana que eles ficam morando fora das suas casas, em barracas, para relembrar o tempo que o povo de Israel viveu em barracas durante o deserto. E sabe, esse momento de tendas é o que Deus quer reconstruir, a presença dele no meio do povo. Mas hoje, diga hoje, muito mais. Porque hoje Deus não quer viver simplesmente no meio do povo. Hoje ele resolveu reconstruir uma nova tenda. Diga, tenda nova. E esse novo tabernáculo, essa nova tenda é você. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: é você. Porque pelo poder do Espírito Santo, agora Deus não habita mais em prédios, por mais bonito que esse está ficando e vai ficar mais ainda, sabe? Deus escolheu morar em você, colocar em você o Espírito dele, para que a glória dele se manifeste através da sua vida. Diga: eu sou a tenda reconstruída de Davi. Glória a Deus. Davi foi um homem que viveu fora do seu tempo, porque ele viveu no tempo da lei, mas ele tinha a mente e o coração de quem vivia na graça. Diz amém? O grande problema é que hoje em dia nós temos muitos homens e mulheres crentes que estão vivendo exatamente o contrário. Vivem o tempo da graça, mas na sua mente e no seu coração estão vivendo como se estivessem debaixo da lei, do fazer para merecer, do cumprir para receber, e não é nada disso. Deus escolheu morar em você porque Ele te ama. Diga: eu sou filho amado do Pai. Diga: eu sou abençoado. Nós lemos aquela oração, aquela confissão que você vai levar para a sua casa, sabe? E vai fazer essa confissão todos os dias. Quando? Todos os dias. E aí você vai ter a confiança. Sabe, aquilo ali não é para mexer com Deus não, sabia? Tudo aquilo que Deus manda fazer, Ele já fez. Aquilo ali é para convencer você de que você é essa tenda reconstruída. Deus, você não está convencendo Deus a nada.
O que Ele queria fazer, Ele já fez. E a vontade dEle já está expressa na Bíblia, nas Escrituras. Ele quer te salvar. Isso significa te curar, te libertar, te prosperar, oferecer bem-estar da parte dEle para você e para a sua família. Fazer com que você seja uma chama acesa, um farol aceso no meio dessa cidade, dessa comunidade, desse bairro, dessa geração que está vivendo, que eu acredito muito que será a última geração até que Jesus volte. 2 ou 3 sabem entender isso. Mas mesmo que você não esteja entendendo nada, Deus já escolheu e já viu você. Diz amém? Então você é essa tenda. E assim, quando Tiago fala essas palavras pelo Espírito Santo, e no versículo 17 ele diz: para que o restante dos homens busque o Senhor. Tem alguém aí fora, tem alguém ali atrás, tem alguém aqui na frente, de um lado, do outro, nesses bairros, no lugar onde você vive, né, na cidade onde você vive, vocês que não são daqui de São Gonçalo, sabe, tem gente que já vive debaixo dos olhares de Deus. Deus quer trazer e restaurar e resgatar essas pessoas. Então ele diz assim, no versículo 17, repetindo: para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Diga assim comigo: vamos abrir as portas. E é justamente isso, é por aí que nós começamos, dentro do tempo de reconstrução, porque nós somos reconstrutores. Repete comigo: nós somos... Uau! Tem gente que está com muita velocidade, tem gente que está na velocidade mais ou menos. Diga: eu sou um reconstrutor da porta. Eu não quero dizer que você vai reconstruir a porta necessariamente, mas no que diz o ponto de vista, o que diz respeito à igreja, nós estamos abrindo a porta para que outras pessoas entrem, porque essa porta já tem um nome. Como é que é o nome da porta? Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Então a porta já existe. O que nós precisamos fazer é estabelecer esse padrão e mostrar Jesus como caminho, como a porta de entrada para aqueles que estão perdidos, e uma porta de entrada e de saída para aqueles que estão salvos. Vamos ver o texto de João capítulo 10, nós vamos ler 1 e 2, depois 9 a 11, diz assim: eu lhes asseguro. Quem está dizendo isso aqui? Você sabe quem disse essas palavras? Jesus. Ele disse: eu lhes asseguro, ou seja, ele deu a palavra dele. Ele diz assim: não tenham dúvida, é assim que funciona. Então ele diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, na redil, pela porta, mas por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vamos ao versículo 9. Jesus diz assim: eu sou a porta. Repete: quem entra por mim será salvo, curado. A palavra aí é sozo, fala de cura, fala de libertação, fala de salvação do castigo eterno e da punição, fala de bem-estar e fala de provisão. Então quem entra por Jesus será salvo. Diga: eu sou salvo. Mas como salvos nós precisamos edificar essa porta e favorecer que outras pessoas entrem por ela. A porta é Jesus. Então eu sou a porta, que entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. E eu sempre ficava em dúvida, por que alguém vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair? E Deus me deu revelação, sabe, entrar e sair. O não crente, ele entra, e quando ele é convertido, quando muda a vida dele, de vez em quando ele vai sair para quê? Para buscar mais gente, e essas pessoas elas entram e elas saem, mas sempre estão caminhando pela porta. Jesus é a porta, mas Jesus também é o pastor. Diga: pastor. Então o ladrão, ele vem apenas, versículo 10, ele vem apenas matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham e a tenham em plenamente, a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então Jesus, ele é porta, mas ele também é pastor, e ele está querendo o quê? Que nós, diga nós. Nós sou eu, é você, é a nossa célula, é a nossa casa, é a nossa família, sabe? As pessoas que trabalham conosco, nós somos portas, nós apresentamos Jesus para que as pessoas possam ser reconstruídas. Por isso eu estou dizendo, Betel é casa de reconstrução, é casa de restauração. E é assim que é. Como nós vimos os testemunhos hoje de manhã, e eu tenho certeza que tem muitos outros testemunhos para serem dados aqui. Eu pensei que o Júnior fosse dar testemunho hoje, mas ele é tímido.
mas vai chegar a tua hora, irmão, vai chegar a tua hora de contar a vitória. Sabe, é assim, sabe, pessoas chegam aqui destruídas e às vezes já estão aqui dentro e desanimam, ficam tristes e começam a fugir da comunhão, como nós vimos ontem na ceia. Mas nós somos casa de restauração, nós estamos trazendo as pessoas de volta. Diga, trazer de volta. Pela porta. Como é que é o nome da porta? Jesus. E isso funciona para todas as faixas etárias, para o sexo masculino, para o sexo feminino e até aqueles que estão em cima do muro com relação ao sexo. Não importa. Nós também ministramos palavra de Deus, libertação e cura para todos, para todas e para todes. Porque eles precisam de Jesus. E nós estamos aqui como porta. Nós ministramos palavras de Deus para homens e para mulheres, para políticos e para comuns, para traficantes, bandidos, pessoas normais, porque todos eles precisam de restauração. E essa casa é casa de restauração. Diz amém. Dá um aplauso a Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa, nós somos reconstrutores de jovens, diz amém. Tem algum reconstrutor de jovem aqui? Eu vou compartilhar com você um texto que normalmente é usado para outra coisa, onde Jesus ressuscita a filha de Jairo, para mostrar o poder de Jesus, a fé e a determinação de Jesus em salvar. Mas eu quero trazer a você uma visão profética desse texto, quando Jesus entra naquela casa e ressuscita uma jovem de 12 anos, diga 12 anos. 12 anos é uma faixa, uma menina, sabe? Ela tem uma idade juvenil, ela é uma adolescente. E assim como Deus restaurou em Jesus a vida daquela jovem, Ele quer restaurar, ressuscitar, reconstruir a vida de muitos jovens que estão vivendo ao esmo da nossa sociedade e até mesmo fora dos olhos do seu pai, da sua mãe. Estão fazendo coisas que as pessoas não fazem a menor ideia que estão acontecendo. Jovens que estão sendo mutiladas, estão se mutilando, se cortando, se drogando, se prostituindo, e às vezes a própria família não tem noção disso, a não ser depois que a bomba estoura. Mas nós somos reconstrutores de jovens, diz amém. Até esses que ficam nas esquinas desse bairro com o radinho na mão, nós somos reconstrutores de jovens. Sabe, nós temos uma mensagem de reconciliação e essa mensagem precisa ser pregada. Mas vamos ao texto, depois a gente comenta mais sobre isso. Então, Lucas capítulo 8, versículos 41, 42 e depois de 49 a 55, diz assim: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você é uma celebridade. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus brilhar completamente na sua vida, você vai virar uma celebridade. Você pode não saber cantar nada, pode não saber fazer stand-up, pode não saber dançar, pode não ter muito dinheiro no bolso nem no banco. E eu estou dizendo uma coisa para vocês, sabe, está chegando o tempo que dinheiro no banco não vai fazer nada. Jesus está tão perto de voltar que não vai adiantar nada você deixar milhões ou bilhões de reais ou de dólares lá no banco. Mas Deus vai desafiá-lo a enriquecer, e Ele vai te enriquecer, e vai fazer com que cada centavo dessas riquezas que Ele coloque na sua mão, sirva para levar a igreja a outros lugares, a outras cidades, a outras pessoas, entrar nos becos, nos valados, libertar os oprimidos, os cativos do diabo, e nós precisamos de recursos para isso, porque pessoas precisam ir, pessoas precisam ser recuperadas, nós precisamos de centro de recuperação, nós precisamos de profissionais dispostos a trabalhar na cura e na libertação dessas pessoas. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus está escolhendo você. Você pode ser o que vai, mas você pode ser o que financia, e você pode ser os dois. Diga: eu quero ser os dois. Então se prepara para Deus fazer você muito rico. Ninguém disse prepara para fazer muito rico, Deus são dois, amém. Vai gostar de pobreza assim em outro lugar. Aqui é lugar de prosperidade, de bênção, de alegria, de saúde e de vida. Mas voltemos ao texto. 49 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo e, dirigindo o dirigente da sinagoga, disse: sua filha morreu. Disse o quê? Não incomode mais o mestre, deixa o mestre em paz, ele tem mais o que fazer, sua filha já morreu. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será
curada. Essa palavra aí, a mesma palavra para ela será salva, é sozo, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela, e Jesus disse, não chorem. O que Jesus disse? Jesus tem muito poder, é o nome que está acima de todo nome, e Ele nos deu a autoridade. Digo, o poder é de Jesus, a autoridade é nossa, é nossa. De vez em quando eu sou chamado para ir em determinado lugar, na casa de uma pessoa, ou numa circunstância, às vezes num comércio, numa empresa, e a pessoa me chama lá, apóstolo, vai orar lá. Aí eu vou lá orar, mas assim, Deus fala comigo, vai lá e leva a paz para aquele lugar. Porque você sabe, e eu sei muito bem disso, que aonde eu piso a planta do meu pé, a paz de Deus se estabelece naquela casa. E algumas casas é porque eu sou o pastor, eu sou o apóstolo. Então, se eu vou na casa do Léo e está quebrando o pau lá do Léo com a Tati e com as crianças, quando eu boto o pé lá, eles vão se comportar, né? Porque vão ficar de boa na minha frente. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da paz, diga paz, que excede o entendimento. Eu estou falando da vida de Deus. Eu não sou muito falante, a não ser quando eu estou no púlpito. Mas se eu sento num lugar, a paz de Deus vai reinar naquele lugar. E eu vou lhe dizer mais uma coisa, a vida de Deus que está dentro de você, ela vai fluir através de você. É por isso que Jesus entrou naquele quarto onde estava aquela menina morta, deixou os incrédulos do lado de fora. Diga assim, incrédulos do lado de fora. Porque na hora do milagre, irmão, não adianta ter incrédulo, o incrédulo atrapalha, porque a fé flui poder, mas a incredulidade bloqueia o poder. Então Jesus deixou todo mundo do lado de fora. E todo mundo ele diz assim, sai, a menina está dormindo, e começaram a rir dele. E ele não está nem aí, sai, ela está dormindo. E quando chega no quarto, segura a mão da jovem e diz, levanta. Sabe, Deus quer em Cristo segurar a mão dessa geração de jovens a partir dos 12 anos de idade, e dizer para essa geração, levante-se. Levanta a sua mão comigo assim, a sua mão direita. Baixa só a mão direita. Eu quero ungir agora a sua mão, como a mão de Jesus. Diga assim, eu sou o corpo de Cristo. Então essa mão é a mão de Jesus. E eu vou estender ela para uma geração de jovens. E vou dizer para elas, levanta em nome de Jesus. Os mortos vão ressuscitar, os doentes vão ser curados, os desviados vão ser achados, os oprimidos serão libertos. Não teremos mais jovens procurando suicídio, não teremos mais jovens procurando o tráfico de drogas, não teremos mais jovens se cortando, se mutilando, não teremos mais jovens adorando pessoas da internet e idiotices que por lá tem. Vamos usar a internet sim, mas é para glorificar a Deus e para falar do testemunho de vida, de restauração que eles experimentaram. Diz amém? Então observe algumas palavras de Jesus naquele episódio da ressurreição. Deus quer ressuscitar uma geração que o mundo acha que está morta, que a própria família às vezes já desistiu, não vê mais perspectiva. Mas olha as palavras de Jesus, que são as palavras que precisam estar na sua boca, diga na minha boca. Jesus disse assim, não tenha medo, continue crendo. O que Jesus disse? E ele diz mais, diz assim, ela será curada. É para você dizer. Porque o nosso vocabulário está muito acostumado a falar coisas corriqueiras e trazer à luz simplesmente aquilo que nós estamos vendo. Já disse isso para vocês algumas vezes, que é o exemplo crasso desse negócio. Lá na formação do mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? Está muito escuro? Não, mas essa é a palavra que corriqueiramente nós falamos. Está muito doente, está muito feio, não tem jeito, vai falir, vai perder o emprego, vai perder a família, não vai voltar para casa. Mas esse vocabulário vai mudar. Aliás, isso é uma coisa que precisa ser reconstruída. Porque a nossa boca fala daquilo que está cheio o coração. E Provérbio diz assim, preste atenção, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem sabe usar,
comerá do seu fruto. Então diga, ela será curada. Ela já estava morta, mas Jesus diz que ela vai ser curada. E o que você fala? Você fala vida sobre a morte. Você fala luz sobre as trevas. Você fala saúde sobre a doença. Você fala prosperidade sobre a pobreza. Esse é o nosso linguajar, essa é a nossa fala, esse é o nosso discurso, é o discurso de Jesus. E ele diz mais assim, venha comigo apenas pessoas de fé. Diz amém. Tem alguém de fé aqui que vai me acompanhar nessa jornada? Eu botei para vocês que fazem parte da minha linha de transmissão aqui, da 17, não, daqui do Jardim. Botei para todas as igrejas, eu acho. Sei lá, é tanta coisa para falar que não dá tempo. A plantinha da pastora que ora pro nobis, ela ora, mas ninguém orava por ela, e ela tinha uma folhinha só. E essa semana ela floresceu e deu flor. E agora eu estou esperando fruto. Sabe por quê? Porque de umas semanas para cá, eu comecei a abençoar ela todo dia. Planta, eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu declaro que você pode ter sido até plantada ao acaso, mas eu quero dizer que agora você é a árvore plantada. E aqui, você está junto dos ribeiros de água, porque nessa casa e nessa palavra tem poder de abençoar. E a menina, a plantinha, sabe, eu não sei se planta tem sexo, mas como ela termina com A, então a planta, ela cresceu, ela floresceu, os espinhos dela estão todos afiados. Se tu meter a mão dela, vai levar uma espetada, mas as folhas estão verdes, já deu flor, já tem outro botão e vai dar fruto. Então diga assim, eu vou com você, mas comigo apenas homens e mulheres de fé. Tem alguém com fé aqui? Irmão, hoje é benção. Mas quando tu chegar em casa, você tem que aceitar o desafio. E sobre a desavença, sobre a desesperança e sobre o desespero, decretar uma palavra de fé. Diz amém? Amém. Ela está só dormindo. Não chore. Jesus só falou esse tipo de coisa. Menina, levanta-te. E no final disse assim, dê para ela alguma coisa de comer. Ela precisa se alimentar. É isso que nós vamos fazer com essa geração de jovens. Diz amém? Sabe, muitos de nós estão indiferentes. Até os próprios jovens estão indiferentes com relação aos outros. E às vezes os mais velhos se preocupam mais com a juventude do que os próprios jovens. Porque muitos jovens, por causa dos seus colegas, das pessoas que lidam todo dia, dos seus companheiros de escola ou de outras coisas, né, eles estão desacreditados que Deus possa fazer algo novo e algo transformador na vida dessa juventude, mas eu quero dizer que em nome do Senhor Jesus, essas portas estão abertas para que jovens como esse entrem na casa de restauração e aqui sejam restaurados, diz amém. E não apenas jovens, mas através dos jovens nós vamos atingir também famílias, diga famílias. Famílias, sabe, isso é um aspecto bizarro da nossa sociedade, o número de famílias destruídas, mas nós somos casa de restauração para todas as famílias, diga todas as famílias, aqui é casa de restauração. Exatamente isso, nós somos casa de restauração e nós vamos resgatar famílias, casamentos, relacionamentos. Nós reconhecemos, é verdade, que existe um grande abismo, um grande problema, mas nós profetizamos agora famílias restauradas e a começar em nós, diga, a começar em mim. Atos 16, de 25 a 34, é a história do carcereiro que teve a sua vida restaurada pelo Espírito Santo e com ele toda a sua família. Vamos ao texto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Isso é muito interessante. Eu não quero contar muita história por causa do tempo, mas tem alguns pregadores que eu gosto de ouvir, e um deles é Bill Johnson, da Bethel Church, nos Estados Unidos, com uma grande rede agora inaugurada em todos os lugares do mundo, não porque é Bethel lá, mas assim, ano passado, ele perdeu a esposa com câncer de pulmão, e o pastor Luiz até regravou isso, né? Num vídeo falou isso, e transformou num Reels, de uma palavra dele, e assim, a esposa dele foi sepultada num sábado, um dia de sábado, lá nos Estados Unidos, em Hayden. E no domingo de manhã, os cultos lá são domingos de manhã. Para surpresa de todos, ele estava presente para o culto, para a adoração e para a pregação. E quando pegou a palavra, ele disse, é muito fácil nós adorarmos a Deus quando nós está tudo bem.
quando está tudo tranquilo. E muitas das vezes, quando acontece isso, nós ainda somos indiferentes. Entra, eu vou para a igreja, não tem nada para fazer, é indiferente. E ele disse assim, no céu todos nós vamos adorar a Deus, mas no céu não vai ter problema. Não tem choro, não tem morte, não tem dor, não tem crise, não tem absolutamente nada. Então eu estou aproveitando a oportunidade, no momento de maior dor da minha vida, eu poder superar tudo isso e glorificar o meu Senhor. Irmão, isso é uma adoração que não tem preço. É transcender a realidade e a normalidade de uma pessoa, de uma vida, de uma mente, de uma emoção, de um sentimento. Bill Johnson talvez seja o profeta que mais cura pessoas, e dezenas, centenas de pessoas foram curadas de câncer pela oração e pela imposição das mãos daquele homem. Mas a mulher dele, por alguma razão que eu não sei qual é, Deus a levou, talvez para que ele pudesse adorá-lo de uma forma diferente, porque ela foi recebida das mansões celestiais. Por isso Paulo e Silas estavam presos. Sabe, eu quero ver você adorar a Deus assim, isso vai restaurar a sua família e as famílias de quem está perto de você. Quando o chicote estiver batido nas suas costas 40 vezes e prenderem você num tronco e colocarem correntes nos seus braços, nós somos cheios de justiça própria. A gente amaldiçoa e reclama muito mais do que abençoa e prega. E se alguém reclama da nossa conduta, apesar de sermos crentes, nós imploramos e invocamos a nossa justiça e não a justiça de Cristo. Não estamos acostumados, não estamos preparados para fazer aquilo que Jesus disse, caminhar a segunda milha. E muitas das vezes nós somos desafiados a isso nesse processo de reconstrução. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Porque quem faz a reconstrução é Ele. Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro dessa obra, e é Ele que quebra o vaso e faz de novo, do jeito que Ele acha melhor. E eu estou lhe dizendo isso, por quê? Porque através de nós, e às vezes através da crise que nós estamos passando, Deus vai restaurar e vai reconstruir muitas famílias através disso. Então Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos de louvor a Deus, com as costas latejando, os outros presos ouviam. Às vezes me lembro a igreja, e aqui não, outras igrejas aí, no momento do culto, enquanto tem alguns louvando a Deus, adorando a Deus, mesmo no meio das suas dificuldades, outros ficam assim. É porque uns são livres para adorar e os outros estão no mesmo lugar e estão presos dentro de uma circunstância e de uma situação. Mas eu quero dizer que você é livre, diz amém? Esses irmãos que estão aí em outros lugares serão libertos, mas você já é liberto. Você entra aqui para adorar a Deus, independente da circunstância, independente do problema, independente da segunda-feira que você vai enfrentar, e todos nós a enfrentaremos. Então todos estavam ali presos, ouvindo aquele canto, aquela oração, aquele louvor. Eram 2 homens no meio de muitos, e de repente houve um terremoto tão violento, sabe? Você, com a sua oração, às vezes não consegue fazer nem a porta bater, não forma um vento nem para bater a porta, nem para a janela bater, se a sua janela for de abrir, não consegue derrubar nenhum prato na cozinha, não consegue derrubar nenhum relógio que está aí na sua mesa de cabeceira, nem virar a folha da sua Bíblia que está amarela no Salmo 91, tu não sabe nem o que diz lá. Mas aqueles homens, eles criaram um grande terremoto pelo poder do Espírito Santo. Os alicerces daquela cadeia foram abaladas, e todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram, e o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas, sabe, tem uma geração aí fora, diz qual? É a geração que está, diga, dormindo. Mas quando a sua oração, a sua fé, quando o fogo de Deus queimar no seu coração, e as portas desse cárcere que estão prendendo você nessa circunstância, nessa situação, mas hoje você foi liberto, e quando isso acontecer, aqueles que estão dormindo lá fora vão acordar. Vão acordar, e a atitude deles é exatamente essa: vão procurar por você, diga por mim. Qual é a pergunta? Ele queria se matar, né? Paulo disse, não. Ninguém foi embora, todos nós estamos aqui. Ele disse, varões, irmãos, que farei? O que eu posso fazer? Como eu posso ser salvo? Como eu posso chegar à salvação? Como eu posso ser igual a você? Acho que na verdade o que ele estava perguntando é isso.
Ele tirou a espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz e entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Liberto, curado, resgatado, salvo, ele e a sua casa. Crê no Senhor Jesus. Repete a frase. E serão salvos. Você e a sua casa. Naquela mesma noite, Paulo pregou o evangelho para a família toda e todo mundo se converteu. Porque uma pessoa de Deus dentro de uma casa significa que Deus vai restaurar a família toda. Pode levar um dia, 2 meses, 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei quantos anos. Lá em casa, na casa dos meus pais, levou 16 anos para o meu pai se converter. Mas Deus vai fazer. Porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Tudo o que Ele precisa é de uma chama acesa dentro de uma família. E Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Ele vai intensificar o poder dEle dentro dessa casa, até que a glória dEle se manifeste na vida dessa casa e dessa família. Eu digo amém para isso. Quem sabe você não é essa chama, quem sabe você não é esse fogo aceso. E nós vamos restaurar famílias, porque nós somos, repete, casa de restauração. Diga, eu sou casa de restauração. Muito mais do que isso, nós somos reconstrutores de patrimônio. Repete comigo, reconstrutores de patrimônio. As pessoas dizem que a nossa saúde, o nosso corpo é o maior patrimônio que nós temos. Não sei se é de fato o maior, mas certamente é um deles. Mas também fala dos nossos bens, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós temos, da nossa família, tudo isso é um grande patrimônio. E seja como for, eu quero dizer que Deus quer reconstruir o seu patrimônio, reconstruir o seu corpo, a sua saúde, a sua mente sarada, reconstruir a sua família, reconstruir aquilo que você perdeu lá fora, para o gafanhoto, para o devorador, para o cortador, para o migrador, seja lá, para aquela dor qualquer que você perdeu tudo aquilo que você tinha. Deus quer restituir você. E na vida de Isaac nós temos um exemplo extraordinário, o texto de Gênesis capítulo 26, versículos de 1 a 3, e diz assim, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaac e disse, o que ele disse? Não desça ao Egito. Vamos? Estabeleça-se na terra que eu... Isso é uma palavra de desafio tremenda, porque no meio da crise você vai procurar o lugar mais fácil, o lugar mais fofinho da sua cama. Mas o que Deus está dizendo é não procure soluções humanas, permaneça nesse lugar, permaneça nessa terra, no tempo da fome, no tempo da crise, permaneça nesse lugar, não vá para o Egito. Egito é mitzvah, lugar de duplo estresse. Não vá para lá, fica aqui. Olha só o que ele diz mais. Estabeleça-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. E eu estarei com... E o... Bate na mão do abençoado que está do seu lado. Essa é a promessa de Deus. Ouça a voz dele e ele te abençoará. Você é um abençoado. Você é um abençoado, você é um abençoado. Sabe, às vezes você não percebe. Talvez Isaac, na sua experiência, ele não percebesse a bênção de Deus. Ele estava no meio de uma crise, ele estava no meio da fome, ele estava no meio da dificuldade, ele estava no meio de uma situação muito complicada, mas a palavra que ele ouviu de Deus é, eu te abençoarei. Então, se Deus diz que me abençoa, é porque Ele me abençoa mesmo. E se a condição dele me abençoar é permanecer, eu permaneço, porque eu sei que eu estou debaixo da bênção de Deus. Então, é assim que Deus confirma, diz, abençoarei você, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras. Está vendo? Tu está pisando nela, fica aí, porque eu vou te abençoar, e essa terra vai ser sua. Pisa no chão. Deus está dando para nós essa terra, e muitas outras terras nesse lugar.
elas são físicas, mas elas também são espirituais, porque nós vamos avançar, alargar as nossas tendas, porque Deus está aumentando o nosso patrimônio, aquilo que nós temos de fato de valor. E na história de Isaac isso continua, porque Deus também abençoava a família dele. Versículos de 9 a 11 diz assim: então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? E Isaac respondeu: porque eu pensei que poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer um poderia ter se deitado com a tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Mesmo quando Isaac foi relapso e por medo não assumiu uma situação familiar de casamento, antes preferiu dizer que a sua mulher era sua irmã, porque eram da mesma família. Na verdade eram primos, mas ainda assim Deus transformou a maldição em bênção. Sabe, talvez você não seja um bom marido, talvez você não tenha um bom marido, minha irmã, talvez, meu irmão, você não tenha uma boa esposa na sua ótica, mas o que eu quero dizer é que mesmo assim Deus está guardando o seu casamento, Ele está guardando a sua família. Se você crê nisso, Deus fará abundar essa verdade sobre a sua casa, com saúde, com paz e com prosperidade da parte do Senhor, porque é exatamente isso, porque Ele prometeu e vai cumprir. Sabe, que em Cristo Jesus, tudo aquilo que nos é necessário será dado para cada um de nós, de acordo com as riquezas dele em glória. Isso é Filipenses capítulo... Quem entrega a primícia sabe, né? Filipenses 4:19. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família. Ele vai restaurar todas as coisas, e não é só isso. Capítulo 26, versículos 12 e 13, diz assim: formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um. Diga 100 por um. 100 por um é bom? É bom? Muito bom. Excelente negócio. Mas quem tem coragem de plantar numa terra seca, que não chove há muito tempo, e que a fome estava dominando? Eu vou dizer quem tem coragem: Isaac. Por que ele tem coragem? Porque Deus disse a ele: eu te abençoarei. E ele acreditou. Sabe o que nós precisamos para poder colher mais da parte de Deus? Acreditar, crer, porque sem fé é impossível. E a gente acha às vezes que não está agradando a Deus porque o nosso comportamento não é bom. De fato, o seu mau comportamento pode até deixar Deus chateado, mas eu vou lhe dizer alguma coisa: mais chateado do que o seu mau comportamento, Deus fica quando você não acredita nele. Por isso aqueles judeus, lá quando Jesus multiplicou pães e queriam levá-lo à força a ser rei, aqui as pessoas correm atrás de um cargo político de poder e de dinheiro, né? Lá eles queriam fazer Jesus rei, e Jesus saía do meio deles e dizia: nananina, não agora, esse não é o meu tempo. E eles perguntavam para Jesus: o que nós precisamos fazer? O que nós podemos fazer para agradar a Deus? E Deus disse assim: a única coisa que vocês podem fazer para agradar é crer naquele que Ele enviou. Você quer agradar a Deus? Pergunta para quem está ao seu lado. Creia em Jesus. Eu creio. Crê nada. Você recebeu da parte de Deus a fé suficiente para ser salvo. Mas é muito mais. Diga: tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem que ter fé. Fé para falar com uma rocha, para falar com o tempo, para falar com uma planta, para falar com uma enfermidade. Nós damos ordem, nós temos autoridade no nome de Jesus, a gente não exercita nem 10%. Fé para dar dízimo, sem fazer barganha, sem fazer negócio, simplesmente acreditando que você está entregando para Ele tudo, porque 10 representa o total, o número 10, e Ele vai abençoar você e não vai deixar faltar nada na sua casa. E sabe o que aconteceu? Isaac creu, porque Deus disse: eu vou te abençoar, e ele colheu 100 para cada semente, e o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou riquíssimo. Diga: riquíssimo. Quantos querem a bênção de Deus? Creia. Creia. Creia contra a esperança, creia contra a lógica, creia contra os fatos, creia contra as circunstâncias, porque se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu quero profetizar sobre a sua vida mais uma vez nessa noite.
E eu quero profetizar em cima do livro do profeta Isaías, no capítulo 60, nos versículos de 1 a 5. Por quê? Porque quando nós levantamos os nossos olhos e olhamos aí para fora, as trevas estão cobrindo a terra. Mas eu quero lhe dizer alguma coisa, não importa. Vire para quem está ao seu lado e diga, não importa. Diga para outra pessoa, não tenha medo. Não fique impressionado. Deus vai fazer você prosperar no meio dessa terra. Talvez você more no meio das barricadas. Talvez você more perto da boca de fumo. Talvez você more perto de um baile muito barulhento. Talvez você more perto não sei do que. Mas é alguma coisa que implica, que aborrece, que chateia você. Mas assim como Deus disse para Isaac, se você não tiver uma palavra da parte de Deus, não saia desse lugar. Porque Deus quer abençoar você, aonde você está. Isaac estava no meio dos filisteus, inimigos crassos do povo de Israel. Sabe o que Deus fez? Deus abençoou Isaac naquele lugar. Enquanto todos os filisteus passavam fome, Deus fez com que a plantação de Isaac crescesse 100 por cada unidade. Deus pode abençoá-lo no meio dessa terra, porque os anjos do Senhor acampam ao seu redor. E por mais que haja trevas lá fora, eu quero declarar a luz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Levante as mãos para os céus, vamos profetizar. Isaías capítulo 60, versículos de 1 a 5, diz assim: levante-se e se refugia. Repete comigo. Porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Vire para quem está ao seu lado e diga: levante-se, refugia, brilhe, porque chegou a sua luz. Diga: a luz de Jesus brilha sobre você. Agora olhe para cá, diga assim: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Fale, 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 mas sobre mim raia o Senhor, sobre mim se vê a sua glória. Então diga assim: lá fora, trevas, sobre a minha vida, brilha a luz do Senhor. Mais, diga assim: as nações virão, pessoas virão, de fora virão, e diz assim: a minha luz, a luz de Cristo na minha vida, iluminará o caminho dessas pessoas. Agora diga assim: olha ao redor, todos se reúnem e vêm a você. Vira aí, olha para trás, olha para frente, olha os espirituais abertos, todos se reúnem e vêm até você. De longe vêm os seus filhos, de longe vêm as suas filhas, de longe, e elas vêm carregadas nos braços, filhos e filhas, homens e mulheres, jovens, famílias, todos vêm a você. Então você verá e ficará radiante, e o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Por quê? Porque a riqueza das nações, a riqueza dos mares será trazida, e você, diga: eu viverei pela riqueza das nações. Levanta.